ex-impostoras, bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do podcast Ex-Impostoras. Nessa temporada, a gente já falou sobre maternidade, sobre burnout, tem outros assuntos muito bons por aí. Cada episódio vai saindo a cada quinzena, então a cada 15 dias tem um episódio novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que a gente nem sempre sente a dor quando a gente está vivendo ali, mas quando a gente começa a perceber os impactos que isso gera no nosso dia a dia, no nosso comportamento, é que a gente vai fazendo a conexão do problema grande que a falta de representatividade traz. E para me ajudar a falar sobre esse tema, trouxe uma mulher maravilhosa que trabalha com isso e que eu super admiro, Clara Bicalho, maravilhosa. Passo a palavra para você, se apresenta para as meninas. E aí, Cá, bom dia. Bom, gente, eu sou a Clara, sou especialista de diversidade, equidade e inclusão. Tenho uma pós em gestão de pessoas e uma pós em comunicação, diversidade e inclusão. E esse assunto, cara, assim, é extremamente importante, né? Quando a gente fala de representatividade de uma maneira geral. Eu acho, assim, que antes de tudo, falar sobre representatividade é falar sobre uma possibilidade de revolucionar a realidade dentro das empresas, né? É da gente pegar um objeto ali de estudo e trazer diferentes perspectivas em cima daquele objeto para resolver um problema, porque no final do dia, acho que as empresas ali querem, na verdade, resolver um problema, né? E trazendo mais sobre representatividade dentro das organizações, a gente precisa olhar para fora também. E aí entra uma pauta super importante que é a questão do IBGE, né? Da gente saber como é que o Brasil está em relação à representatividade. Nós sabemos, nós somos múltiplos, né? Nós somos seres aí plurais, mas e aí? Como é que está o Brasil, né? Por isso que é sempre importante a gente responder as pesquisas do IBGE. Lembrei disso porque este ano já Exato. vi as pessoas passando na rua com a camisa do IBGE e era engraçado isso que eu no passado eu falava, gente, será que alguém passa? E realmente passam, né? E aí quando a gente traz a pauta de representatividade do Brasil, a gente tem um retrato aí das organizações, né? Na verdade, as organizações são um retrato do que a sociedade tem. E aí, trazendo assim, dados de Brasil, né? A gente tem 54% de pessoas negras, temos 52% de mulheres, temos mais de 17 milhões de pessoas com deficiência. Agora, o IBGE vai incluir os dados de orientação afetivo-sexual, de identidade de gênero, mas a gente trazendo aí esse recorte, aí até para falar sobre interseccionalidade, né? A gente tem aí a questão de religião, de identidade de gênero, outros fatores culturais. Mas aí trazendo para o nosso cenário, né, da equidade de gênero ali. As mulheres são maiorias, né, no contexto aí do Brasil. E aí, como é que funciona essa representatividade dentro das organizações? Porque quando a gente olha para dentro das organizações, elas são majoritariamente masculinas. Né? A grande maioria das empresas, e trazendo até para um contexto, na realidade que eu vivo hoje, é uma empresa majoritariamente masculina. Mas e aí? Como é que a gente pode fazer Em para um transformar essa setor cultura? majoritariamente masculino, né? Clarinha trabalha hoje com construção civil, então vocês imaginam. É muito masculino, é muito masculinizado o setor de maneira geral, né, claro? Super. E aí a gente precisa trazer estratégias aí para realmente mudar esse cenário, né? De entrar numa reunião, muito que a gente estava conversando antes um pouquinho da gente entrar ao vivo aqui, né? Que a gente olha para um lado e a gente percebe assim, putz, cadê as mulheres dessa empresa? Né? Faz o famoso teste do pescoço. E aí, pode ser que aconteça que muitas vezes você vai ser a única mulher numa reunião ali com homens. E aí, o que que eu tenho que fazer com isso, né? Eu acho que é muito de uma percepção primeiro, de uma autoavaliação do cenário, assim, né? Muitas vezes você vai encontrar nessa situação, nesse cenário, e de não ficar, de não se sentir exposta, assim. Eu sei que é difícil trazer isso, assim, né? Principalmente de nós mulheres, porque quando a gente vê uma mesa cheia de homem, bate a síndrome da impostora. Você fala assim, putz, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir me sustentar? Né? E talvez a gente tenha que parar um pouquinho para refletir, putz, se eu tô aqui é porque eu dou conta, né? Eu tô sentada na mesa com tantos desses caras é porque eu dou conta, eu sou boa o suficiente. E aí, trazendo até outras perspectivas, assim, né? Tô numa mesa, tem eu mais uma mulher e tem mais um cara também. Né? E o cara tá ali, não, porque ela falou assim, assim, assada, tentando trazer o man-explaining ali, né, cara? E aí da gente se posicionar também. Eu gosto muito da questão da sororidade,
né? De uma sobe puxa a outra, e se eu estou vendo alguma situação com alguma outra mulher dentro da minha organização, eu me posicionar. Eu chegar e falar assim, epa, peraí, o local de fala dela, é a hora dela falar, ela entende sobre o assunto, se ela está aqui na mesa com todas as outras pessoas, é porque faz sentido. Ex- Exatamente. Eu tô colocando no mudo aqui porque o meu vizinho resolveu fazer uma obra. Então, se você escutar um barulhinho no fundo, mas não liguem não. O importante é o Fica conteúdo. tranquilo. Não tá dando nem pra ouvir, tá? É porque eu tô mutando aqui, mas daqui a pouco você vai ouvir. Vai parar. Você trouxe um negócio no começo, Clarinho, muito importante, que quando a gente olha para a sociedade, então a gente tem aí mais 50% da população brasileira é feminina. Mas quando a gente olha para as empresas, especificamente em setores específicos ou em níveis específicos da hierarquia, a gente não vê isso refletido. Aí que a gente que traz essa questão da necessidade da equidade, né? Porque o que a gente vê na sociedade não é o que a gente vê refletido nas empresas, especialmente, de novo, quando a gente olha para esses recortes. E muitas vezes a gente não consegue perceber no dia a dia, como eu falei no começo, qual é o impacto real que isso vai me trazer, né? Tipo assim, ah, beleza. Ah, tô aqui, sou a única liderança mulher aqui nessa empresa, mas tá bom também, tô seguindo aqui meu trabalho. Será que é só isso? Será que é tão fácil assim? Ou será que de fato existe um impacto negativo que vai, se prolongando ali no dia a dia? Eu posso falar pela minha experiência e, Clarinho, com a sua visão e com todo o seu conhecimento, queria que você trouxesse um pouquinho da sua opinião sobre isso também. Eu já vivi situações, eu comecei na liderança muito cedo, né? E eu tenho essa carinha de neném. Então, eu sempre fui muito descredibilizada, vamos dizer assim. E desde muito cedo eu aprendi que se eu me comportasse de maneira mais agressiva, então se eu tivesse uma comunicação mais firme, mais agressiva, e as pessoas iam me ouvir, as pessoas iam me dar atenção ou dar moral para o que eu estava falando. E isso me trouxe diversos problemas também na sequência. Eu era ouvida, sim, isso aí aconteceu. Mas isso me trouxe várias consequências negativas também. E nem sempre a gente consegue balancear muito bem isso por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento, por falta de conhecimento do nosso contexto também. Que você acha, Clarinha, dessa visão que a gente acaba tendo, que vem muito também, né? É muito da nossa sociedade também, dessa sociedade patriarcal nossa, dessa ideia da gente masculinizar o nosso padrão de comportamento que é sem querer, tá? E aí falando para vocês, gente, não é consciente. Você faz isso porque você está vendo o que outras pessoas estão fazendo e elas estão sendo ouvidas. Então, você vai fazer isso também para ser ouvida também. O que você acha, Clarinha, dessa mudança de perfil de comportamento, de atitude aí no dia a dia para ser ouvida? É uma atitude para sobreviver, né, cara? Assim, a gente precisa de alguma forma entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes a gente vai se masculinizar para isso, né? Eu gosto de traçar uma linha do tempo, assim, acho que desde a infância, ali nós somos condicionadas a esse tipo de comportamento de uma sociedade machista e patriarcal, né? Então, a menina, quando ela nasce, ela já é dotada ali de várias coisinhas. Olha, você vai cuidar da boneca, você vai ter a cozinha ali. Você nunca é condicionado a outro tipo de comportamento. Esse é sempre o viés que é ali condicionado para a menina que está nascendo ali, né? Ah, você pega a boneca, a menina não pode usar na verdade, usa saia com uma calça por baixo, cruza as pernas. Então, isso vem desde o início ali. Você é sempre condicionado a esse tipo de comportamento. E a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Tem um curta da Pixar que eu adoro, chama Pearl. É um curta da Spike Shorts, pequenininho, assim, uma dica de ouro para que as pessoas assistam, porque ele traz de uma maneira muito leve o que a mulher sente, assim, a dor da mulher no mercado de trabalho, tá? Vou dar um pequeno spoiler, basicamente uma bolinha, um novelinho de lã que chega numa organização, né? O cara pega o currículo dela e fala: Nossa, seu currículo é maravilhoso, você vai se dar muito bem aqui, analisando só pelo currículo. Por o nome ele neutro, né? Ele não sabe se é homem, se é mulher. Ele fala: Nossa, vai dar super bem. Quando abre a porta, ele vê, ele, nossa, é uma mulher. Putz, não sei se vai dar certo. E aí, quando ela entra naquela empresa, era uma empresa majoritariamente masculina, e aí ela tenta se enturmar uma vez, traz uma conversinha aqui, traz outra conversa, e aí ela vai para uma reunião. E a galera descredibiliza ela total. Nossa, eu fiquei gaga agora, né? Você percebeu? A galera não dá a mínima para ela.
E aí ela fala, putz, tô precisando da grana, preciso continuar nesse emprego, eu vou me masculinizar. E trazendo até pro lado da psicologia, que você trouxe aí um contexto seu, é de colocar o falo na mesa, né? De se posicionar. E tem muitas vezes que a gente se posiciona de uma maneira errônea e dura, porque a gente tá numa mesa e tá numa situação ali que é o mais viável possível, né? Se eu não fizer dessa forma, as pessoas não vão acreditar em mim. E aí a gente se posiciona de uma maneira muito dura para ser ouvida, né? E isso, até falar, isso me dói muito, porque assim, até quando? Né? A gente vai ter que realmente se masculinizar, a gente colocar assim estereótipos na gente que a gente não é assim, mas a gente precisa ser para ser ouvida. Né? E aí, quando entra nos feedbacks, o pessoal fala, pô, nossa, aquela mulher ali é muito dura, nossa, é aquilo outro. E eu já vi pessoas também que a gente vê que tem um posicionamento muito duro porque sempre viveram assim. E aí elas não conseguem nem perceber o quão de machismo elas têm, né? Porque temos mulheres machistas também. E aí o quão importante a gente falar do feminismo e falar do feminismo também, que é o contrário do machismo. Né? Muitas vezes a gente está tão inserida nessa sociedade que a gente não consegue perceber que as nossas ações são ações machistas, né? E eu falo nossas enquanto mulheres. E aí a gente volta no ponto da sororidade, o quanto a gente precisa se reconhecer, o quanto a gente precisa apoiar uma a outra. E eu acho que, assim, até trazendo uma outra reflexão, assim, é de tudo, né? Muito engraçado, porque nas novelas, antigamente, era sempre uma mulher brigando com a outra por causa de um homem, né? A gente sempre colocando o homem nesse papel de, tipo, ser absoluto, e a gente precisa alcançar o prêmio, que é o homem. E aí, trazendo disso de uma reflexão com as empresas, né, do que a gente pode fazer para essa mudança de fato ocorrer, o primeiro que a mudança de cultura, mudar cultura, não acontece do dia para a noite. Gente, assim, é impossível que uma mudança de cultura vá acontecer de uma forma muito rápida. Cultura é hábito, é crença, é rotina, é valor, é tudo isso, né? Assim, é estratégia da organização. E nós somos seres resistentes à mudança, né? De uma maneira geral, os seres humanos são resistentes à mudança. A gente vê a mudança, primeiro a gente fala, ih, sério? Todo mundo gosta de ficar na zona de conforto, Gasta muita né? energia, né? Demais. É uma energia que você fala assim, putz, eu tô a fim de desprender dessa energia agora. E mudar de cultura é mudar de hábito, é mudar de crença, é mudar de valor. E aí você fala, putz, tá tudo tão gostoso aqui, pode ser que eu concorde ou não com uma coisa ou outra, mas eu não quero mudar a cultura. E falar sobre equidade de gênero, principalmente nesses ambientes, é falar sobre mudança cultural, né? É falar, é se posicionar. E aí, as empresas têm feito e adotado várias formas de se posicionar, e uma delas, principalmente, é a questão da ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí tem uma ODS que é a 5, que é sobre equidade de gênero. As empresas, cada vez mais, precisam reforçar a equidade de gênero dentro dos seus espaços, né? E aí é de uma maneira muito genuína, também não é colocar lá, eu sou uma empresa que quer contratar mulheres, né? Pô, mas peraí, eu vou simplesmente contratar, eu tenho que olhar toda a trajetória, né? De quando eu coloco uma mulher dentro da minha organização. Eu estou preparando esse espaço para receber ou esse espaço realmente vai continuar um espaço machista? Ela vai ter que chegar aqui, ela vai ter que se masculinizar. Ou não, pera, realmente vamos fazer algo para que as mulheres entrem. Senão a gente vai chegar aqui nos espaços e ficar, putz, e aí volta a síndrome da impostora. Você fala, será que eu vou dar conta de viver aqui? Exatamente. E você citou esse curta, se eu não me engano, mais pro finalzinho dele, a Pearl ela vai perdendo a corzinha dela, né? Isso. Que traz muito essa ideia de que quando você está nesse espaço, que você não enxerga referências e você percebe que as pessoas estão se comunicando daquela forma, elas estão tendo sucesso, então eu preciso me comunicar daquele jeito ali também. Você vai perdendo a sua cor, você vai perdendo o seu brilho, você vai perdendo o que tem de mais legal em você, que é o seu diferencial, para caber nesse lugar, né? Voltou. Tivemos um probleminha técnico, voltamos. Problema técnico, voltamos. Acontece. Para caber nesse lugar. Então, você vai perdendo o que é mais importante em você, que é o seu diferencial, né? Exatamente. Eu acho E, e é legal também a gente traçar um paralelo com isso. Eu tô lendo um livro que eu tô até sem ele aqui, ele tá lá no quarto. Mas é de uma autora americana que ela cita 133 erros que as mulheres cometem na carreira delas.
E aí tem um erro lá que ela fala que, primeiro, ela fala sobre as mulheres não entenderem que o trabalho é um jogo e que você tem que jogar, e você tem que jogar o jogo. Se você escolhe não jogar o jogo, você não vai ter sucesso no jogo. E aí esse jogo envolve estratégia, envolve relacionamentos, enfim, comunicação e tal. E aí depois ela fala que um outro erro grande das mulheres é acharem, acreditarem que as regras são as mesmas para todo mundo, que as regras são as mesmas para os homens e para as mulheres. E aí é importante a gente até trazer esse paralelo com relação a gente se masculiniza, a gente fica masculinizada para poder ser ouvida, para poder ter esse lugar de fala, mas a gente esquece que as regras elas não vão ser as mesmas porque a gente está se masculinizando. A gente ainda é uma mulher falando. Então, nos feedbacks, o cara vai ser o assertivo e a mulher vai ser a grossa, vai ser essa educação. E aí, isso me remeteu aí ao livro, muito com uma ideia de que não é isso que vai resolver o problema. Talvez vai resolver num curto espaço de tempo. Você vai ali, conseguir comunicar sua mensagem, você vai conseguir ser ouvida, você vai conseguir ser objetivo num curto espaço ali. Mas a longo prazo isso não resolve o problema. Porque você vai estar tendo o mesmo comportamento dos homens e você vai estar sendo desdenhada por isso, você vai estar à margem por isso, porque você está perdendo, como eu falei, o seu grande diferencial. E a mesma característica de uma atitude que você tem vai ser vista quando o homem faz, vai ser vista de uma maneira diferente quando o homem faz. Isso não resolve o nosso problema numa camada mais ampla, né? Então, é igual você falou, Clarinha. As empresas, elas fazem essa mudança, mas não é simplesmente colocá-la na vaga destinada para mulheres. É muito mais profundo, exige uma mudança cultural muito grande e um esforço e investimento muito grande para entender quais são os gaps, quais são os problemas que a cultura dessa empresa tem hoje, que ela não está preparada para receber mulheres, ou que ela está afugentando mulheres, ou que as mulheres ali não estão felizes, não estão se sentindo seguras, enfim. E é a partir desse conhecimento do que você tem no mercado, na sua estrutura de empresa hoje, é que você consegue evoluir. E aí é legal a gente trazer, acho que dicas também sobre, acho que para duas vertentes aí, né? A mulher que tem poder de decisão, então essa mulher que está sentada na mesa, que tem ali uma visão de referência estratégica do ponto de vista de decisão de time, de pessoas que vão ser contratadas, e de uma mulher que não tem esse poder, mas que está aí nesse mundão machista e complicado nosso. Bom, cara, eu acho assim que quem tem o poder da caneta, né, a mulher que tem ali o poder da caneta e o poder de decisão, eu acho que é buscar realmente uma transformação cultural dentro da empresa. E aí é revalidar os combinados, né? O que aquela empresa ali colocou de missão, valor. Vamos revalidar esses combinados aqui para ver onde a gente coloca a questão da equidade de uma maneira geral, né? E aí nesse processo, eu acho que a gente precisa ser muito ético e muito transparente com todo mundo que vai estar dentro daquele processo, daquele projeto, né? Muito ali com um propósito também. Eu acho que muito além de visão e valores, missão, visão e valores, ter um propósito, algo ali por quem você vai correr ali, né? Porque faz sentido você estar dentro daquela organização e que o propósito da organização case com o seu. Eu acho que trazer isso para a pauta do propósito também é muito importante, que as empresas comecem a se posicionar, né? Então, se você é uma mulher que está em cargo de destaque, que está em cargos de liderança, que tem o poder da caneta, busque a transformação na sua empresa, né? Procure dados, né? Ah, aqui a gente não tem dado nenhum dentro da empresa. Pô, vou fazer uma pesquisa voltada para a diversidade, né? Deixa eu saber aqui quantas mulheres nós temos no nosso time, em quais cargos elas estão, porque eu posso começar a trazer mudança. Ah, eu estou vendo que a gente tem 50% de mulheres na nossa empresa. Beleza, está balanceado, mas onde é que essas mulheres estão? Em quais cargos elas estão? Né? Ah, não tem nenhuma mulher em cargo de diretoria aqui na minha empresa. Pô, quem que é a mais próximo de subir para um cargo de diretoria? Né? Como é que a gente chama o processo sucessório aí? Quem está ready now? Quem está pronto agora para assumir essa cadeira? O que a gente pode fazer para alavancar a carreira dessas mulheres? Né? Muito uma sobe e puxa a outra. Ah, Clara, não estou num cargo de gestão, mas também quero a transformação. Procure, né? Procure o RH, que também está ali como um grande embaixador da transformação cultural, né? Ele não deve ser o único, mas ele deve ser um embaixador também.
né? Procure o RH, deixa eu olhar aqui na minha área, RH, vamos trazer essas pautas de equidade de gênero. Ah, eu conheço uma pessoa que fala super bem, vou trazer o time das impostoras para falar dentro da sua empresa, né? Aí fazendo até um merchan aí, Fica viu, cara? esse jabá. Não, e é sensacional. A gente trouxe, né, vocês aí para conversar na empresa que eu trabalho, e assim, o quanto é transformador e o quanto de feedback a gente teve, né? A gente não sabe o quão a síndrome da impostora nos afeta até a gente descobrir que existe uma síndrome para isso, né? Antes a gente não dá nome. E o que não é nomeado, não existe. A gente precisa começar a nomear as coisas. Então, se eu sou uma mulher que não estou em cargo de gestão, eu vou fazer primeiro o teste da cabeça, o teste do pescoço, vou olhar para um lado, vou olhar para o outro. Epa, sou a única mulher aqui. E vou encontrar uma outra mulher para a gente ir juntas nessa caminhada. Né? A transformação precisa acontecer. E não necessariamente você precisa estar num cargo de gestão para que isso ocorra. Né? A gente precisa começar a falar sobre esse tema e de onde você estiver, comece a falar sobre esse tema. Né? Vou começar a pesquisar, vou começar a dar uma olhadinha nisso aqui. Ah, já entendi o que que é o feminismo, quão importante ele é. Já descobri que quantos por cento de mulheres existem na nossa organização. Vou começar a levar projetos para outras pessoas. E mesmo que essas outras pessoas sejam homens, né? Nós vamos encontrar muitos aliados. Se Deus quiser, muito mais promotores do que detratores da causa. Então, é importante que a gente procure homens aliados também e façam com que eles sejam feministas nessa busca. A gente entende que hoje a grande maioria das organizações são majoritariamente masculinas, a gente tem que se respaldar em muitos homens também, né, para a gente trazer essa pauta. A gente não vai encontrar 100% de mulheres, porque a gente sabe como o mercado é. Então, pera, deixa eu transformar os homens como aliados na causa de equidade de gênero. Exatamente. Show, Clarinha. E no começo você trouxe uma questão que eu acho que é muito importante para a gente finalizar, que é até de um vídeo de uma comediante americana, canadense, mas eu não vou lembrar o nome dela. E ela fala exatamente sobre essa questão do lugar à mesa. E ela fala que quando a gente traz mais pessoas à mesa, o que a gente faz é ter uma conversa mais rica, uma conversa mais profunda, uma resolução de problema mais assertiva, porque você tem diferentes pontos de vista para o mesmo problema. Então, não é só uma questão de eu quero ter mais mulheres sentadas aqui porque eu quero, mas é uma questão de isso vai ajudar a própria empresa a longo prazo, a curto prazo. A gente tem dados de empresas que, quando elas são comandadas por mulheres, elas têm um lucro líquido maior. Então, tem várias pesquisas que comprovam isso. Não é só mesmo, seria ótimo poder simplesmente bater no peito e falar assim, é só porque eu quero, porque a minha vontade importa também, mas não é só por isso. É porque, de fato, faz sentido para as empresas, faz sentido para os negócios a longo prazo e faz sentido para as conversas a curto prazo. Então, as conversas elas vão ser mais ricas, os objetivos eles vão ser mais complexos e mais facilmente atingíveis quando a gente tem uma mesa mais diversa, uma conversa mais aberta com pessoas diferentes. E se está desbalanceado, a gente precisa ajudar a resolver esse probleminha e essa questão. Com É certeza, isso. Kai. Assim, e um ponto importante para trazer, né? Diversidade não é assistencialismo. Diversidade é business. Ela precisa estar Exato. conectada à empresa. Né? A gente tem aí uma parcela, inclusive, até trazendo assim, o poder de compra de uma mulher aumentou muito. Né? Hoje, uma mulher, antigamente, o poder de compra dela estava dentro do supermercado. Hoje, não. O poder de compra dela é para comprar um empreendimento, um imóvel, né? Um carro. E aí? A gente precisa trazer isso para a realidade das organizações também. Né? A gente não quer só uma empresa de maquiagem, empresa de perfume. Pô, não, a gente mudou, né? A gente tem aí vários setores que a gente vai entrar e é sobre isso, né? Da gente se unir, de sermos mulheres que abracem outras mulheres, que apoiem outras mulheres, independente das escolhas da outra. Exatamente. Ser condutora aí desse processo de mudança, né, Clarinha? Então, muito obrigada, muito obrigada. Foi incrível. Espero que tenha sido tão rico para vocês que estão aí na casa de vocês, na academia, sei lá, que estão ouvindo, tanto quanto foi para mim. E começa hoje. Se você entrar numa reunião hoje e tiver uma mulher lá que não estiver conseguindo se expressar, que não estiver conseguindo ser ouvida, que estiver sendo interrompida, levanta a mão, dá a palavra para ela. Se junta. É quando a gente se junta que a gente consegue transformar esse cenário. Perfeito, arrasou. Obrigada, Clarinha. Beijo.
Beijo todo mundo, muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo, Cá. Tchau, pessoal.